não é? A maior parte dele encontrada em diferentes órgãos. E que características esse tecido tem que a gente possa reconhecer? Diferente do epitelial, ele é rico em substância intercelular. Então, quando a gente examina o tecido, as células estão separadas por um abundante material. Esse material é produzido pela célula, né, ou a célula principal, por assim dizer. Nós temos várias células, mas um tipo específico deve ser responsável por produzir todo esse material que está envolvendo as células, ou no qual as células estão mergulhadas, por assim dizer, né? No tecido epitelial, conforme vimos, as células estão bem juntas e a quantidade de material entre elas é muito pequena. Vimos também que o tecido epitelial não tem vasos condutores, né, assim, seja de linfa ou seja de sangue, né? Então não tem vasos linfáticos nem vasos sanguíneos, é avascularizado. Ao contrário desse, que tem tanto vasos sanguíneos quanto vasos linfáticos também estão presentes aí. Vamos aprender um pouco depois sobre tecido linfático, tecido sanguíneo, nesse tema que estamos abordando, que é tecido conjuntivo, tá bom? Bem, mas existem vários tipos, e é o que nós vamos reconhecer agora. Quais são os tipos de tecido conjuntivo que existem no nosso organismo? Nós temos esse chamado próprio ou propriamente dito, temos o outro chamado adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético, que eles são tecidos conjuntivos com características especiais. Aí são chamados assim. Essa classificação não é consensual, nem todo autor, né, de livro de histologia usa essa classificação que vamos ver agora. Essa classificação usada pelo livro do Amabis, que vocês têm em sua posse, é a mesma utilizada por um autor de ensino superior chamado Junqueira e Carneiro, e que todos os cursos que tem histologia, né, como disciplina, usa esse livro como referência, de modo geral, né? Então, ele segue essa classificação adotada por Junqueira e Carneiro com umas muito pequenas diferenças, tá? Mas, no geral, é assim. Então, quando a gente classifica o tecido conjuntivo, ele é conjuntivo próprio, também chamado de propriamente dito, né? E tecido conjuntivos com características especiais, ou simplesmente tecidos conjuntivos especiais. E aí, esse tecido conjuntivo próprio, ele tem tipos e subtipos. O frouxo não tem subtipos, mas o denso tem, e é chamado de modelado e não modelado. Modelado e não modelado. Existe o outro termo que é usado, né, que é regular e irregular. São termos que podem ser usados. Eu acho que numa das apresentações minhas aqui, o termo usado é regular. Mas é a mesma coisa, regular ou modelado, irregular ou não modelado. Não se preocupe que vamos explicar por que, que os termos frouxo e denso são utilizados e por que é usado modelado e não modelado. Quando estiver no tecido, isso vai ficar claro para você. Já os tecidos conjuntivos especiais são esses aí, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético. Adiposo é esse que fica embaixo da pele, né, que pode ser particularmente abundante em algumas pessoas, em alguns animais mamíferos, né, que tem grande quantidade desse tecido com uma importância enorme para eles. Cartilaginoso formam peças de sustentação que temos no nosso organismo. Então, diz orelha, nariz, traqueia, né? São estruturas que são feitas de cartilagem. O tecido ósseo está presente nos ossos que formam o nosso esqueleto, né? Os, os peixes, por exemplo, você tem peixes ósseos e tem peixes cartilaginosos. Peixes cartilaginosos, como o tubarão, todo o esqueleto é feito de cartilagem. Já os peixes ósseos, o que predomina é o tecido ósseo, como é o nosso caso, né, dos vertebrados, mamíferos em geral, nós temos exatamente o esqueleto nosso feito predominantemente de tecido ósseo. Nós temos 206 peças ósseas, são 206 ossos diferentes. E o hematopoético, nós temos a medula óssea, né, que é um tecido que existe dentro do osso e que é responsável pela produção das células sanguíneas e das células também que estão na linfa. É comum também a gente separar, não é, dois tipos, o tecido
linfático e o tecido sanguíneo. Só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui para o cachorro sair que não fica latindo. Só um minuto. Isso. E isso vai estar na gravação. Que joia, né? Muito bem. Aí vamos aprender sobre cada um desses tecidos, caracterizando eles, localizando eles. Vamos começar exatamente por esse tecido aqui chamado próprio, né? Tecidos conjuntivos próprios. Vamos aprender um pouco mais sobre eles agora. Bem, o livro do Amabs que você tem, ele tem essa parte muito resumida, né? Está muito simples. Eu acho que ele simplificou demais. Então, acho que tem 4, 5 linhas sobre esse assunto com umas figuras. Aí fica bem complicado, né? A gente cobrar do aluno que ele possa ler isso. Então, é realmente muito simplificado. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, elas não estão lá no livro, tá bom? Então, você me ajuda aí, tentando entender melhor. Então, quando a gente fala dos tecidos, é preciso identificar o quê? Quais são os componentes que esse tecido tem, tá bom? Então, falando de tecido conjuntivo, que é rico em substância intercelular, nós temos que identificar quais são os componentes que formam a substância intercelular. E, naturalmente, temos que identificar as células que são encontradas. Então, uma forma é a gente reconhecer essas células e que funções elas desempenham, tá bom? Para depois a gente distinguir o tecido conjuntivo próprio um do outro, né? Frouxo e denso. Não é? Já que tanto em um quanto no outro nós encontramos essas células, não todas, mas nós encontramos essas células aí. Então, que componentes tem esse tecido aí? Quais são os componentes da matriz intercelular e quais são as células? Eu vou mostrar isso aqui para você nessa figura. Aí vou aumentar a figura em alguns momentos para que você possa ver. Então, olha o desenho que está aí. O que esse desenho representa é o tecido conjuntivo, propriamente dito, é uma representação didática, primeiramente, né? Contendo as células que nós podemos encontrar. Não significa que todo tipo de tecido conjuntivo próprio tenha todas essas células, tá bom? Mas a figura dá uma ideia de como é esse tecido conjuntivo e que células nós podemos encontrar e que materiais intercelular pode ser encontrado. A gente já percebe que as células estão separadas, observa, elas não estão unidas, né, como um tecido epitelial, e elas estão separadas por uma grande quantidade de substância. Isso que você está vendo aí, que são fibras ou filamentos proteicos, eles são de diferentes tipos, certo? Mas todos eles são produzidos a partir de proteínas. Um tipo ou outra proteína, mas são todas fibras proteicas. E vamos entender para que elas servem. Agora, além disso, nós temos uma substância que se assemelha muito a uma gelatina, né? Um, um tecido cuja substância intercelular ela é meio que gelatinosa. Então, tem uma série de moléculas que estão dissolvidas aí, já que o que predomina é água, né? Então, mergulhado aí, dissolvido nessa água, ou misturado nessa água aí, nós temos uma série de substâncias. Aí, o conjunto dessas moléculas, ela é chamada de substância fundamental. Essa substância fundamental é produzida pela célula, vamos ver daqui a pouco, que é o fibroblasto, né? E ela vai exatamente preencher os espaços que tem aí. Então, entre as células, nós temos essa substância produzida por um tipo específico de célula, preenchendo os espaços. Mergulhado nessas células, naturalmente, nessa substância, nós temos as células. Além disso, nós temos as fibras proteicas de diferentes tipos. Observe agora aqui, ó, que são as fibras, tá bom? Aí nós temos fibras fininhas formando redes, que elas são chamadas de reticulares. Elas são formadas a partir de uma proteína também chamada colágeno, não é? E pode ser particularmente abundante em alguns locais. Por exemplo, aquilo que envolve o tecido que está abaixo, não é, do revestimento ali do rim, do fígado,
elas formadas por fibras reticulares. Então, esse tipo de tecido conjuntivo ali é particularmente rico nesse tipo de fibra, né? Que é exatamente para absorver choque, para proteger o órgão, conforme vamos ver daqui a pouco. Além disso, nós temos as fibras colágenas, que elas são diferentes, porque não são ramificadas, não é? Não são emendadas umas nas outras, como você está vendo, e essas mais finas, elas são longas, são bem compridas e são mais grossas. Elas são chamadas de fibras colágenas e são produzidas a partir de uma proteína chamada colágeno. Se você já viu alguém mais velho preocupado em ingerir colágeno, em aplicar colágeno na pele, né? O objetivo geralmente é para deixar a pele um pouco mais firme, mais elástica, com aparência mais jovem. O jovem, a criança, tem uma pele com uma quantidade muito grande de colágeno, de fibras colágeno. Por isso que a pele tem essa aparência mais jovem e é mais elástica. E à medida que nós envelhecemos, essa produção vai diminuindo. Então a pele tende a ficar mais fina, delgada e rasgar com facilidade. Perde a sua elasticidade, tá bom? Assim como outros órgãos também, que eventualmente têm esse tipo de tecido contendo esse tipo, né, de fibra colágeno, tá bom? Além disso, nós temos as fibras elásticas, que é feita de uma outra proteína chamada elastina, que também confere à pele, por exemplo, essa elasticidade bem comum. Ela parece, mas é diferente, não é, das fibras reticulares. Elas são finas, mas não são emendadas, né? A palavra é anastomosada, não são. Então, essas fibras elásticas são formadas de elastina, elas são finas e confere, né, a pele, por exemplo, uma capacidade de elasticidade maior, tá bom? A gente puxa, né, a pele, ela volta ao normal em razão da presença desse tipo de fibra proteica. Bem, então, nós vimos a substância fundamental, que é essa massa gelatinosa contendo água e uma série de moléculas que são produzidas aí. Nós vimos as fibras proteicas de diferentes tipos. E agora, o outro componente importante são as células. As células desempenham diferentes funções, tá bom? Eu vou começar pela célula responsável por produzir tudo isso. Que célula é responsável por produzir tudo isso que nós acabamos de falar? Substância fundamental, responsável pela produção das fibras proteicas. Quem é que faz isso? Essa célula que é chamada fibroblasto. Quando essa célula é bem jovem, né, ela acabou de ser gerada, ela tem um citoplasma muito grande. E por ter um citoplasma muito grande, a gente chama de, ela aqui, ó, tá nesse ponto, tá vendo enorme, grande aí, ela é chamada de fibroblasto. À medida que o citoplasma dela retrai e ela fica mais velha e diminui a sua atividade metabólica, a gente chama de fibrócito. Mas fibroblasto e fibrócito é a mesma célula, só que uma jovem, a outra mais madura, tá bom? Essas células são responsáveis pela manutenção do tecido. O que significa isso? É que tudo que o tecido precisa para se manter e funcionando adequadamente, é essa célula quem produz. Então, essa substância fundamental e os seus componentes, as fibras proteicas de diferentes tipos, nós acabamos de dizer, tudo isso é produzido pelo fibroblasto, tá certo? E que numa pele jovem como a sua, o que prevalece são esses tipos de células, fibroblasto. Aí, à medida que nós envelhecemos, os fibroblastos vão se tornando fibrócitos. Não quer dizer que essa célula não possa entrar em divisão celular. Elas entram em divisão celular quando são estimuladas. E aí, no jovem é mais rápido, no idoso é mais lento. Por quê? No jovem predomina fibroblasto, praticamente, né? E no idoso o que predomina são fibrócitos. E aí o que ocorre? Quando sofre um corte, essas células vão entrar em ação, são estimuladas, não é, por substâncias que induzem a divisão celular. Isso nós já vimos, a célula está em G0, que é uma fase estacionária, aí ela sai de G0 e vai para G1, né? E aí começa a se preparar para a divisão celular. Então, sofreu um corte, vai regenerar a pele, né? Aí estamos falando da derme, e aí o tecido todo é reparado com novas células sendo produzidas e volta tudo ao normal, tá certo? Como você próprio já percebeu, né? Quem é que nunca sofreu uma lesão em alguma parte do corpo? Então, essas células são fundamentais por isso. Regeneração, a renovação do próprio tecido, a manutenção das atividades no tecido é por conta dessa célula, tá bom?
Só que o que acontece? Esse tecido aqui, como muitos outros, podem ser invadidos, né? E aí nós temos essa célula aqui, ó, chamada macrófago. Macrófago, ele pode ser fixo, portanto, ele não é aquele que fica patrulhando o tempo todo o tecido, que está representado aí. Essas células são células fagocitárias por excelência, e nós temos os macrófagos chamados livres. É o mesmo tipo de célula, faz a mesma coisa fagocitose, né? Agentes que eventualmente invadem o tecido, eles são combatidos por essas células. Inicialmente, se você tem uma espinha, conforme nós falamos, células do sangue, que são neutrófilos, saem do sangue, passam para o tecido e começam a fagocitar as bactérias. Mas uma tendência dessas células serem substituídas por macrófagos, né? Esses macrófagos, então, tendem a combater essas bactérias, a fagocitar os restos celulares, fazer uma limpeza, deixando o tecido novinho de novo, né? Então, essas células, elas são importantes para isso. Elas são células lixeiras, porque elas fagocitam os restos celulares, e elas são células importantes na defesa, porque fagocitam agentes patogênicos. Além disso, agentes inertes também podem ser fagocitados. Há sempre uma resposta por parte do macrófago, tá bom? Mas nós temos uma célula aqui, pessoal, que é responsável, por exemplo, pela cor da nossa pele. E aí, particularmente, ele é abundante, né, é encontrado na derme. Então, essa célula, ela tem prolongamentos, como você pode ver aí, ó, ela tem prolongamentos citoplasmáticos, né, e esses prolongamentos, eles penetram na epiderme, por exemplo, levando pigmento de melanina. Daí o nome, melanócito que produz melanina. Então, a sua pele é dessa cor pela produção de melanina, mais ou menos. Se sua pele é mais escura, produz mais melanina. Se é mais clara, produz menos. O seu cabelo é preto porque produz uma melanina escura. Seu cabelo é mais louro, não é? Mais para o tom de amarelado, porque produz um outro tipo de melanina que dá essa cor específica. A produção, a quantidade é tudo controlado pelos genes, tá bom? Se uma pessoa tem um defeito genético que não produz melanina, ela vai expressar isso numa doença chamada albinismo, numa alteração, melhor dizendo, chamada albinismo. O albinismo é um indivíduo que não tem pigmentação, nem no cabelo, nem nos olhos, né? O olho dele é azul, e nem na pele. Então é chamado albinismo tipo 1, que é uma herança genética, né? Vocês vão aprender isso depois, lá no terceiro ano, com as aulas de genética. Então, esse indivíduo tem melanócito, mas o seu melanócito não produz melanina, tá bom? Uma outra doença associada a essa célula é o vitiligo. O vitiligo é uma doença, né, geralmente de cunho imunológico, ela é uma doença autoimune, em que esses melanócitos são destruídos. E aí a região em que está ocorrendo essa destruição, ela parece despigmentada, é branca, né? Se você conhece vitiligo, são aquelas manchas brancas que aparecem e ampliam pelo corpo. A certa suspeita, né, que Michael Jackson tinha esse tipo de doença e que se alastrou pelo corpo dele, e ele foi ficando cada vez mais branco mesmo. Então, exatamente, não é, a doença está associada à destruição do melanócito, que é uma célula encontrada aí na pele, mais propriamente na derme, e que é responsável pela produção de melanina e inserção da melanina nas outras camadas celulares. Uma outra célula que nós temos aqui, ó, são os mastócitos, que estão relacionados a processos inflamatórios e processos alérgicos também. Se você por exemplo, aí alérgico à picada de inseto, né? Quando um mosquito pica, você fica vermelho, é porque as substâncias injetadas ali geram uma resposta por parte dos mastócitos, que é secretar uma substância chamada histamina. A histamina é um vasodilatador. E quando dilata o vaso, o local fica vermelho. Essa é uma função importante porque, ao dilatar o vaso, permite que células de defesa saiam do sangue e passem para o tecido, e que anticorpos também, né, que eventualmente pode estar presente, pode passar para o local e combater o agente, mas deixa o lugar vermelho. Essa é devido também a uma reação alérgica, uma resposta exagerada do organismo, algo que não pode ser nada. Então, algumas pessoas têm uma alergia, né, geralmente por substâncias químicas inseridas na pele, de vários tipos. Mas a gente vai observar que aparece essa vermelhidão local, que é resultado da degranulação dos mastócitos, ou seja, eles vão liberar
a histamina. E geralmente essa liberação depende de um anticorpo que é do tipo IgE, um anticorpo que se liga ao mastócito e estimula o mastócito a liberar a histamina. Aí o local fica daquela forma, né? Alguns casos pode gerar o indivíduo à morte, caso ele, por exemplo, obstrua a passagem do ar, não é? Chama edema de glote. Então, se isso acontece, a reação alérgica é muito intensa e ele pode morrer por causa disso. Então, pessoas que são alérgicas a camarão, ou às vezes a proteína, algum tipo de proteína alimentar, né, pode ter esse tipo de reação, tá bom? E aí tem que injetar, né, um anti-histamínico para que a pessoa se recupere e não morra por causa disso. Então, o mastócito é uma célula importante encontrada aí nesse tecido. Uma outra célula que nós podemos encontrar, que é o adipócito, né, com a célula gordurosa, ela armazena gordura, né, e desempenha uma função importante de reserva. Nós vamos estudar um pouco mais sobre adipócitos mais tarde, quando nós falarmos de tecido adiposo, tá bom? Além disso aqui, ó, nós temos essa célula chamada plasmócito. Plasmócito é uma célula que secreta anticorpos, ela é importante na resposta imune. Então, o plasmócito geralmente é derivado de uma outra célula chamada linfócito B, que é a única célula no nosso organismo capaz de produzir anticorpos. Então, quando o linfócito B é estimulado por algum antígeno, uma substância estranha, ele vai começar a produzir anticorpos. Aí ele diferencia para essa célula chamada plasmócito, que vai cuidar da secreção dos anticorpos, né? E esses anticorpos, então, vão exercer diferentes funções, vão neutralizar o agente, vão se ligar a ele, facilitando a fagocitose, e outras funções de bloqueio que esses anticorpos têm, tá bom? Para cada substância estranha, né, você vai ter a produção de um tipo específico de anticorpo. Se você entrar em contato com 1 milhão de vírus diferentes, você vai produzir 1 milhão de anticorpos diferentes. Se você entrar em contato com 1 quintilhão de agentes diferentes, você vai produzir 1 quintilhão de anticorpos diferentes. Então, a nossa capacidade de produzir anticorpos é praticamente ilimitada. Bem, de macrófagos já falei. E aí nós podemos encontrar aqui também células tronco. São células indiferenciadas, ou seja, uma célula que não assumiu nenhum tipo específico, mas que pode assumir. Geralmente a encontrada aqui é uma célula tronco que vai dar origem, por exemplo, a esse fibroblasto aí. Então, a pele jovem, o indivíduo jovem ainda mantém esse tipo de célula que é capaz de gerar uma outra. Nesse caso, você tem uma célula tronco que é capaz de gerar nesse tecido aí o fibroblasto, tá certo? O fibroblasto, né, depois dá origem ao fibrócito, conforme nós vimos. Então, no tecido conjuntivo, diferentes tipos de células são encontradas. Depois nós vamos falar em cada momento, tá bom? Assim, isso aqui é a célula mesenquimal, né? Geralmente essa célula mesenquimatosa, derivada no tecido mesenquimal, ela pode dar origem a qualquer tipo. Ela pode dar origem ao adipócito, ela pode dar origem ao condroblasto, ela pode dar origem ao osteoblasto, ela pode dar origem ao fibroblasto. Não estou falando disso agora em detalhes, porque nós não conhecemos essas células que eu acabei de dizer. Então, acaba confundindo um pouco. Aqui, essa célula mesenquimal, que eu estou me referindo, se for aqui na pele, ela vai dar origem à célula chamada fibroblasto, mas ela tem potencial para gerar qualquer outro tipo, tá bom? Nós podemos encontrar células que não são tipicamente daqui, ó. Veja que aqui nós estamos falando de células que são eventuais, tá certo? Não são células tipicamente. Aquelas que nós mostramos são células que são sempre encontradas. Aqui são células que podem ser encontradas ou não, né? Aqui é um exemplo. Um neutrófilo pode sair do sangue, ser encontrado no tecido, mas isso é temporário. Ah, houve uma infecção e ele foi para lá. A mesma coisa acontece com linfócitos, que geralmente são encontrados na linfa ou no sangue. E aí eles podem ser encontrados no tecido também para ajudar a combater alguma infecção, tá bom? Linfócitos podem ser de diferentes tipos. Linfócito B, eu disse que produz anticorpos que dá origem aos plasmócitos. Tem linfócito T, que mata células infectadas, e outro tipo de linfócito chamado T auxiliar, que facilita a resposta imune, ativando outras células. Mas não se preocupe com esses tipos celulares, que vamos falar posteriormente quando falarmos de tipos de células do sangue, tá bom? Então, nesse momento aqui, nós conhecemos o tecido conjuntivo próprio, os seus componentes de modo geral, né, e as suas células, também apresentado de forma assim genérica e não específica, tá?
Agora vamos fazer o quê? Reconhecer quais são os tipos de tecido conjuntivo próprio. E nós falamos que são dois tipos básicos, né, podendo apresentar subtipos. O termo, primeiro, frouxo e denso, tem a ver com a quantidade de filamentos proteicos ou fibras proteicas, aquela que nós falamos, elásticas, reticulares, não é? E colágenas. Então, quanto maior for a quantidade de proteína nesse tecido, mais denso ele fica. E quanto menor a quantidade, há uma tendência dele ser mais frouxo. Então, os histologistas, observando os diferentes tipos de tecido conjuntivo próprio, percebe que uns têm mais do que outros. E aí o termo foi criado, frouxo e denso, tá bom? E com funções que são diferentes. Por exemplo, o frouxo está associado a uma grande quantidade de células e à defesa do organismo contra patógenos. As fibras também podem estar organizadas de uma maneira que protege o órgão contra choques, tá certo? Não absorve o choque, né? Os órgãos internos são assim, vasos sanguíneos. Então, por exemplo, aqui na superfície da sua pele, você pode até observar, né, que nós temos o tecido conjuntivo embaixo aqui da epiderme, e temos vasos sanguíneos, observáveis muitas vezes. Então, se você comprimir isso aqui, ó, isso não vai ter lesão, tá certo? Então, tem um tecido envolvendo aí que absorve os choques e evita, por exemplo, que esse tecido sofra algum tipo de lesão. Nós caímos, né? Nós esbarramos nas coisas, e aí o tecido é preservado. Preservado porque tem esse tecido conjuntivo que preenche e protege contra choques, né? E pode conferir também arcabouços de sustentação. Então, se observar o rim e o fígado, ele tem uma estrutura formada de fibras proteicas que protege o órgão contra, por exemplo, compressão. Tá certo? Então, ele sustenta as células e protege contra choques, por exemplo, também. Então, os rins são feitos assim, não é? São estruturas, portanto, feitas de tecido conjuntivo frouxo. Aqui dá para a gente perceber, ó, aqui mostrando o pulmão, né? Mostra que a quantidade de fibras não é tão grande, mas tem uma grande quantidade de células, né? Então, esse tecido aí, que forma o parênquima pulmonar, assim como forma também vasos sanguíneos, ou o rim, ou no fígado, é esse tipo de tecido que nós estamos falando, tecido conjuntivo, tá bom? E aí, as células que são encontradas aí não são as mesmas que nós vimos lá. Então, você pode ter adipócitos aí, você pode ter fibroblastos, fibrócitos, macrófagos, né? Já que esse tipo de tecido está voltado para a defesa do organismo contra a gente. Tem uma maior quantidade de células, portanto. Comparado com quem? Com o denso. O denso tem menor quantidade de células, é meio limitado. Se a gente for examinar o tecido, encontra poucos tipos de células. O que nós vamos encontrar praticamente predominando são fibroblastos e fibrócitos nesse tipo de tecido. E há uma grande quantidade de fibras proteicas. Aí é a finalidade, não é exatamente sustentar ou proteger, mas é permitir que duas estruturas sejam fortemente ligadas e que essa estrutura que liga as duas suporte eventuais puxões, arrastes, né? Por exemplo, o tendão, o tendão, ele está preso, ele prende músculo, que é uma estrutura de contração, né, contrai o tempo todo, e se liga ao osso, e já que o músculo utiliza o osso como alavanca no movimento, né, na locomoção. Então, esse tendão que une músculo ao osso é tecido conjuntivo denso, tá certo? Denso, tem uma grande quantidade de fibras. Se você pegar no seu tendão, parece uma corda, né? Exatamente, extremamente resistente, uma corda. E formado por muitos filamentos proteicos. Se você pudesse ver isso mesmo, né, num animal, você ia perceber que é uma estrutura extremamente resistente, formada por uma quantidade enorme de fibras. E elas estão situadas bem paralelas umas às outras, é como uma corda é. Por isso que nós separamos o tecido denso em dois tipos, o regular, aí eu falei de modelado, a palavra lá é modelado, regular é a mesma coisa, tá bom? Para você não confundir aqui. E irregular ou não modelado, que é o mesmo significado. Regular quer dizer que as fibras com os meus dedos estão todas paralelas umas às outras, né? Isso é regular ou modelado. Enquanto que irregular, elas estão em diferentes direções, né? Formando arcabouços assim de proteção.
Então, o tecido conjuntivo denso, ele tem muitas fibras e poucas células, e essas fibras podem ser organizadas de forma regular ou modelada, ou de forma irregular ou não modelada, dando esses dois tipos aí, tá bom? Então, na derme, por exemplo, não faz sentido, né, a derme ter fibras paralelas, porque a função é absorver choques, é preencher os espaços. Então, esse tipo de tecido encontrado na derme, na camada da derme, né, que é uma das camadas da pele, é absorver choques. Então, é regular. Semelhante ao que nós vimos no outro lado, só que quantidade maior de fibras, né? Não sei. E tem um envoltório, por exemplo, no osso, né? Tem um envoltório também na cartilagem, que recebe esse nome, periósteo, que é do osso, e pericôndrio, que é da cartilagem. Então, esses tecidos que envolvem esses órgãos é denso do tipo irregular. Agora, o tendão, não é que une o músculo ao osso, como por exemplo aqui nós temos no osso do cotovelo, né? Nós temos ossos aqui no cotovelo e temos músculos que permitem o movimento, né? Isso é porque o músculo está preso ao osso e permite usar o osso como alavanca. Além disso, os ossos do braço, né, como os ossos do punho também, do joelho, dos pés, eles estão ligados. Aí não é tendão, é ligamento. Então, nós temos os ligamentos, que são tecido conjuntivo denso, regular, extremamente forte, com cordas que se prendem, né? Prendem um osso ao outro, tá certo? Então a estrutura tem que ser resistente. Quantas vezes nós, até praticando um esporte, temos um puxão, né? Um estiramento, e dói pra caramba, mas se romper, vai demorar pra caramba a recuperar, não é? Porque ao soltar um osso do outro, você não consegue movimentar mais a sua perna, né? Se você já viu um jogador sofrendo isso, já percebeu a dor que ele sente e quanto tempo ele vai ficar fora, né, das próximas partidas, tá bom? Então, realmente é uma estrutura importante. Suporta mesmo os puxões, os solavancos, mas não pode ser algo tão intenso assim, certo? Uma pessoa correndo, pisa, né, com o pé em falso, ela dobra e pode ter uma lesão. Quem é que já não sofreu isso, né? Eu já sofri isso várias vezes, ok? Então, essas estruturas, pessoal, é tecido conjuntivo, do tipo denso, regular. As duas que nós falamos, ó. Os ligamentos, né, que unem osso ao osso, e os tendões, que unem músculo ao osso, tá certo? Eventualmente, nós encontramos também envolvendo a carne, uma estrutura esbranquiçada que tem na carne, que ninguém gosta, né? A pessoa fala assim, tem nervo essa carne. Isso não é nervo, né? Aquilo não é nervo, aquilo é tecido conjuntivo do tipo denso, tá bom? Chama aponeurose, ela cobre a carne, ela faz com que o músculo assuma uma certa organização, um pacote, algo empacotado. Se você já viu a carne que seu pai e sua mãe trouxe em casa, tem um tecido esbranquiçado por cima, aqui se chama aponeurose e é tecido conjuntivo denso regular. Os mais conhecidos são esses aí, principalmente no ensino médio, né, tendão e ligamento, tá bom? Para a gente observar aqui, ó, a diferença. Isso que você está vendo aí de azul são os núcleos das células, fibroblasto. Então, o que predomina é isso. Raramente vamos encontrar outro tipo celular. Isso que está de rosa, não é? Observe, são as fibras colágenas, principalmente, né? Colágeno mesmo. Então, tem pouca célula e tem uma quantidade enorme de fibras colágenas, extremamente denso, né? Olha a palavra, né? Esse outro aqui, ó, embaixo, a mesma coisa, né? Então, o de cima seria denso regular, não é? Denso regular ou modelado. Esse aqui com as fibras proteicas em várias direções, formando arcabouços, estrutura de proteção, né? Aqui é o que ocorre na derme, tá bom? Então, onde nós encontramos os tecidos aí, conjuntivo denso regular e irregular, beleza? Então, pessoal, reconhecemos aqui o tecido conjuntivo, próprio, né, e componentes e suas funções, e os tipos de tecido conjuntivo próprio. Na aula que vem, nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo especial, ou conjuntivos especiais. Vamos começar pelo tecido adiposo,
e vamos estender por outro. Vamos falar sobre cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético, tá bom? Para entender a localização deles aqui, ó, aí até agora nós falamos o quê? Desse tecido conjuntivo próprio aqui, falamos do frouxo, né? E falamos do denso ou fibroso, encontrado, por exemplo, aqui nos ligamentos do joelho, né? Ligamento cruzado do joelho, você deve ter ouvido já falar disso, né? E aí vamos falar do tecido ósseo, do tecido cartilaginoso, do tecido adiposo e, por último, aqui, do hematopoético, tá bom? Então, você é capaz agora de localizar os tecidos e de caracterizar cada um deles. Eu espero que, abriu um pouco da sua mente até agora para entender um pouco mais do seu organismo, para que o ano que vem, estudando fisiologia, você consiga aprender ainda mais sobre isso, tá bom? Na aula que vem, nós vamos continuar falando sobre isso. Por hora eu vou encerrar aqui a minha gravação e